Boa noite, meus queridos amigos, queridos irmãos. É com grande alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos, entrelaçando corações, com o mesmo objetivo de buscarmos um pouquinho de reflexão, do conhecimento, nos deleitarmos na experiência amorosa que é o contato com a doutrina espírita, que não só nos instrui, mas também nos acolhe, nos afaga, dando-nos esperança e paz. E no final, um pouquinho de introspecção, um mergulhozinho para dentro, para acalmarmos ainda mais o nosso espírito, nesse mundo de tantas tribulações e dificuldades que estamos. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez. Então, nós vamos agora à prece, depois damos sequência aqui ao nosso estudo, à nossa conversa. Vamos elevar o pensamento, buscarmos a figura amorosa de nosso Jesus, o Mestre e Senhor deste mundo, de nossas vidas, que na luz do seu amor infinito tem derramado sobre todos nós tantas bênçãos que somos incapazes de perceber. Mas se notarmos à nossa volta, perceberemos quanto somos agraciados pelo seu amor. Pedindo a Ele que continue nos abençoando, que nesta noite nos traga a sua paz, através do abraço amoroso dos benfeitores e da energia sublime e bela, incompreensível por nós, que emana do seu coração. Que os teus benfeitores, Senhor, hoje designados para estar conosco, a quem rogamos para vencer a nossa limitação e pequenez, pedimos a inspiração. E te agradecemos por tudo. E te pedimos, fica conosco, com todos nós que estamos neste momento, voltados para essa atividade. Assim seja. Então vamos lá. Estamos com o livro Segue-me, né? De Emmanuel, esta obra que estamos acompanhando, que ela vai nos instruindo em vários aspectos, em várias questões que envolvem as nossas vidas, nos ajudando na compreensão e, particularmente, o que é que nós podemos fazer pela nossa e pela vida dos nossos irmãos. Nós temos ainda muitas fragilidades que nos levam a acreditar que existe um destino fatalista que não pode ser mudado, que nada pode ser feito, que uma vez atingidos por ele, temos que cruzar os braços e ficar quietos. Não é o que o Espiritismo nos ensina. Apesar de algumas fatalidades que nós temos que passar, há muitas coisas, e a maioria delas, que depende do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, da nossa vontade. Então hoje nós vamos falar sobre obsessões, um assunto que nos diz respeito, que diz respeito a todos nós. Sempre somos influenciados pelos espíritos. Resta saber por quem estamos sendo influenciados. E não podemos culpá-los pelo que nos acontece. Eles não são os responsáveis pela obsessão. A obsessão precisa de uma sintonia, da conivência daquele que se lhe torna, naquele instante, vítima. Estamos vitimados por uma obsessão? Em profundidade não somos vítimas. Embora naquele momento nossa vontade possa estar sendo transgredida, desrespeitada, e estamos sob a direção de alguém. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Se os espíritos influenciam em nossas vidas, pergunta o mestre Leonês aos espíritos mineranos. Ao que eles respondem, muito mais do que imagineis. Frequentemente eles vos dirigem. Então, por quem estamos sendo dirigidos? Vamos ver o que o Emmanuel tem para nos dizer, começando com uma fala da prece do Pai Nosso, proferida por Jesus, ensinada por ele a todos nós, narrada por Mateus no capítulo 6, versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus. Então, essa prece, que encerra, na verdade, um pedido e um compromisso nosso,
colocando-nos confiantemente nas mãos da divindade, porém, tendo toda a responsabilidade da nossa vida nas nossas próprias mãos. Olha só. Nem sempre conseguimos perceber. Então, Emmanuel fala que não é fácil perceber. A obsessão simples de que Kardec trata em O Livro dos Médiuns, ela é muito sutil. Ela está imiscuída na vida comum de todos nós e todos nós já passamos por essa obsessão. Quando não, de vez em quando ela retorna sempre. A obsessão simples a princípio. Vamos lá. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. Em raríssimas, mas raríssimas vezes, o processo obsessivo começa com algo muito grave. Não, começam de bagatelas, que nós achamos que não tem importância nenhuma. Né? Temos que tomar muito cuidado. A vigilância precisa ser contínua. Basta uma invigilância nossa e criamos uma sintonia. Se temos um pensamento positivo, bondoso, criamos uma sintonia. Mas com quem? Com as almas do bem, com os espíritos do bem. As almas que são os espíritos encarnados, aqueles que estão aqui nesse mundo, que também pensam no bem. Criamos uma sintonia com eles. Entramos numa rede amorosa daqueles que praticam o bem. E no mundo espiritual, sintonizamos com os espíritos também do bem. Mas se o nosso pensamento não for bom, de acordo com a qualidade desse pensamento, o teor, o interesse, o objetivo desse pensamento, tem uma infinidade de inteligências no mundo espiritual que gostam de tudo que nós gostamos, que têm afinidade com alguma coisa que nos diz respeito. Então, começa por bagatelas. Quais são essas bagatelas? O olhar de desconfiança. Né? Há pessoas que suspeitam de tudo, de todos. Olham com desconfiança tudo e todos. Ah, mas eu faço isso para não ser enganado. Mas o que nos importa é sermos enganados? O que nós não devemos é enganar ninguém. Mas se nos enganarem, lógico que nós não vamos sair por aí imprudentemente, não tomando cuidado, né, não agindo com, com profunda ingenuidade, né, e caímos nas armadilhas das pessoas. Não é assim. Nós podemos prestar atenção, podemos avaliar as coisas, mas não podemos criar pensamentos, palavras e ações que demonstrem desconfiança, a não ser que exista mesmo alguma coisa ali, substancialmente, visível, palpável, que grande parte das coisas, ou a gente ouviu alguém falar, ou a gente desconfia porque tem o espírito assim, cheio de suspeição. Geralmente, quando trazemos uma vida marcada no nosso passado de ações de profunda desonestidade em todos os campos conhecidos, não só na vida material, mas desonestidade em várias áreas, nós reencarnamos desconfiando até da gente mesmo. Então a gente não confia em si mesmo, porque sabe o que é capaz de fazer, então não confia nos outros. Fica desconfiando de todo mundo. Uma vez uma pessoa me disse assim, eu dediquei 25 anos da minha vida a determinada pessoa e a pessoa foi embora. Disse que não queria mais nada e foi embora. Perdi 25 anos da minha vida. Devia ter desconfiado. Eu disse, não. Como assim? Não, não é assim. Você amou? Amei. Fiz tudo com carinho, com respeito, com dedicação. Dediquei o meu coração. Dediquei a minha vida. Então, você só ganhou. Quem amou não perdeu nada. Se o outro não pôde compreender e receber esse amor, o problema é dele. Se ele não ama, o problema é dele. Mas se você amou, não perdeu nada. Esse amor que você deu vai enriquecer a tua vida e para sempre vai ser para você um ponto de luz na tua alma. É assim que nós aprendemos com os espíritos. Porque o sentimento não é caderneta de poupança, que a gente vai colocando moedas, moedas para depois ter um juro e um lucro lá na frente.
O sentimento é uma doação espontânea, simples, né? sem exigências, sem condicionamentos. Porque se pensa assim, então não amou. Não, amei sim. Então não perdeu nada. Tranquiliza o teu coração e prossegue. Você ganhou. Se você amou, ganhou. Não devia ter desconfiado nada. Porque o problema do outro é do outro, não é teu. Assim nós aprendemos com os espíritos. Claro que temos que ter prudência, temos que ter olhos de ver para não cairmos em armadilhas das pessoas, mas não saímos por aí suspeitando de tudo e de todos, ou depois se sentir assim, devia ter suspeitado. Não é assim. Isso é um princípio, essa desconfiança de tudo e de todos é um princípio de obsessão. O grito de cólera, ou seja, a gente num determinado momento perde o controle e dá um berro, um grito, né? Bravo. Uma frase pejorativa, aquele hábito muitas vezes de falar de maneira pejorativa, negativa a respeito de pessoas, de coisas, de situações. Cuidado. A ponta de sarcasmo, né? Há pessoas que olham para os outros com desdém, olha com sarcasmo, né? Como se fosse superior. E diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quantos que acreditam ser superiores e na vida espírita é muito inferior àqueles que ironizam, que escarnecem. Então nós vamos aprendendo, né, que nós somos aprendizes. Não olharmos ninguém com sarcasmo. Esse sarcasmo faz mal para nós. Não é para o outro que o sarcasmo faz mal, é para nós. Ele vai nos enrijecendo, ele vai enferrujando as engrenagens simbólicas, né, da nossa mente e do nosso sentimento, de tal maneira que a gente trava. Chega um momento em que nós entramos no mar de tristezas, de inseguranças, por conta desses comportamentos. O momento de irritação, né? Muitas vezes a gente até fala, nossa, hoje nem eu estou me aguentando. Está irritado, quer morder até a sombra, né? Muitas pessoas, se pudessem, morderiam a própria sombra. Pois é, meus irmãos, temos que controlar a irritação. Ela é o orgulho exacerbado. Por que estamos irritados? O que é que foi que aconteceu que nós não podemos aceitar? Que nós não podemos olhar com tranquilidade? Como Jesus nos ensinou a olhar até para o nosso inimigo. Ora pelo teu inimigo, por aquele que te persegue, por aquele que te calunia, por aquele que fala mal de você, por aquele que não correspondeu às suas expectativas. Ama o teu inimigo. Meu Deus, nós dizemos que somos cristãos, mas estou falando por mim também. Quantas vezes a gente perde esse controle, fica irritado, sendo que Jesus nos ensinou a compreensão de tudo e de todos. O instante, a tristeza sem motivo, né? Aquela tristeza que abate de vez em quando a gente, deixa a gente meio assim, numa languidez, que a gente não sabe por que está daquele jeito. Tomemos cuidado. Alguma brecha a gente abriu. Criamos uma sintonia. O instante de impaciência. O impaciente, ele está querendo antecipar alguma coisa. Por que tem que ser no meu tempo? Por que tem que ser como eu quero? Por que tem que ser dessa maneira? Então eu preciso prestar atenção nisso. A indisposição descontrolada, né? Nos indispomos às vezes com alguma coisa, mas sem controle, né? Então é importante que nós prestemos atenção. Estabelecida a ligação com as sombras, tudo isso que nós lemos faz uma ligação com as sombras, com aqueles que vivem sem luz no mundo espiritual e que se incomodam com a luz daqueles que as têm e desejam apagar essa luz, por menor que ela seja. Então, se eu sou uma pessoa alegre, tem uma infinidade do outro lado que deseja apagar a luz dessa alegria. Mas se eu tenho vigilância, se eu tenho paciência, se eu tenho compreensão, dificilmente esse ser vai sintonizar comigo, né? Então, estabelecida a ligação com as sombras, porque sintonizam conosco, né? Por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas no organismo da vida ou na moradia da alma. Então, em todos os aspectos da nossa vida,
podemos ter essas consequências ampliadas, se transformando em verdadeiros problemas. Primeiro começa com essas, principiam, né, com bagatelas. A gente acha que de vez em quando aquela crise de cólera, de irritação, a suspeição, a desconfiança, né, que isso não tem nenhum valor não. Mas o que vai acontecendo? Isso vai tomando vulto dentro de nós e sintoniza. E alguém sorrateiramente se instala perto de nós. Alguém sorrateiramente começa a roubar a nossa vida. A gente passa, né, porque ter vida não é respirar, cumprir funções orgânicas, funções sociais, não. Ter vida é participar da própria vida, com sentimento, pensamento, vontade, desejo, estar pleno na própria vida, não como letárgicos andando por aí. Então vamos lá. Quais são essas consequências que gravemente se instalam depois da gente deixar que essas bagatelas instalem a obsessão? A desarmonia em casa. Então começa, tudo desarmoniza. Vira aquela bagunça, a família não se entende, as pessoas se ofendem, cria aquele sofrimento, aquele peso na convivência. E a gente olha para o outro e fala, meu Deus, onde foi parar aquele amor, aquela harmonia que nós tínhamos? Onde será que foi? Não percebe que a gente pode estar sendo o canal disso. A discórdia no grupo de ação, seja qual for esse grupo religioso, um grupo social, qualquer que seja, a discórdia começa a se instalar, as pessoas não se entendem, começa um desconfiar do outro, aquela coisa, e aquela disputa. Um olha para o outro com um olhar de querer passar por cima, né, crescer além. E a gente fica olhando e fala, mas espera aí, tem alguma coisa errada, a obsessão está instalada. O fogo da crítica. Então, a pessoa não consegue mais olhar para os seus irmãos e vê-los como alguém em evolução como ele, né? Aquele que critica, mesmo que diga que não é assim, que ele não acha isso, que ele está fazendo, que o que ele está fazendo é ser autêntico, é não ser bobo, como muitas pessoas dizem. Não, o crítico nunca está certo, ele está sempre errado. Ter senso crítico é outra coisa. Ter senso crítico é saber o que está certo, o que está errado, o que é o bem, o que é o mal, dentro da limitação de que nós podemos entender. O crítico critica tudo. Tudo para ele não presta, nada para ele está bom. Tudo, tudo que ele olha tem alguma coisa atrás, estão fazendo alguma coisa errada. Esse é o crítico. Ou se por algum motivo alguma coisa aconteceu que ele criou uma indisposição com alguém, a partir daí tudo ele critica, nada mais presta, nem daquele nem dos outros. E ainda diz assim: não se pode confiar em ninguém. Né? O que valeria dizer: eu não confio em mim. Então, cuidado com a crítica. Né? A crítica é também esse agente, esse mecanismo que leva o espírito, muitas vezes, a perder os referenciais na própria vida e em si mesmo. Porque como tudo não presta, como ele desconfia de tudo, em nada positivamente ele presta atenção. Para aprender alguma coisa, toda convivência, toda experiência, prazerosa ou não, que aconteça conosco, tem uma lição para nós. Mas o crítico não aprende, porque ele está pronto apenas para achar aquilo que é ruim e criticar. Diferente de ter senso crítico, que é a capacidade de analisar o que está certo, está errado, o que é bom e o que não é. O veneno da queixa. Nós podemos conversar sobre as nossas dores com alguém especial, com alguém que pode nos ajudar, seja o médico, seja o terapeuta, seja o, o amigo da religião, ou um amigo nosso. Podemos conversar, podemos chorar, apresentar a nossa dor. Agora, quando a gente sai falando para todo mundo, você viu o que aconteceu comigo? E fala, 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 desfere um rosário de lamentações.
essa queixa é venenosa. Ela faz dois males. O primeiro é envenenar, é auto-envenenar-se. Quem cultiva queixas produz veneno, tóxicos dentro de si mesmo. E envenena o outro que está ouvindo, porque muitas vezes, de tanto a gente falar, de tanto a gente reportar, né, essas dificuldades, a gente vai fazer o outro acreditar mesmo que a vida não presta, que tudo é ruim. Então, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que se a gente passa por uma provação e a gente lamenta, se queixa, perdemos o benefício daquela prova. E teremos que recomeçar, seja nesta ou em outra vida, para podermos, para que aquela lição que aquela prova trouxe, consiga cumprir e ter êxito. Então nós precisamos prestar atenção para não nos queixarmos. Né? Tem pessoas que você chega perto dela, o que ela faz é se queixar, só isso. Quantas vezes no atendimento fraterno, as pessoas elas não chegam para contar exatamente aquele problema que ela está vivenciando, uma dor real que realmente ela tem. Elas chegam e começam a reclamar da vida, a lamentar, a dizer de tudo. E contam disso, e contam daquilo, e contam daquilo outro. E raras vezes escutam a orientação, que não é nossa. Quando eu faço uma orientação dentro da entrevista fraterna, eu estou ali reproduzindo o pensamento do Cristo e da doutrina. Então a pessoa ela só quer falar, ela não quer mais nada. Né? A pessoa fala, não, mas eu preciso de alguém que me fale. Não, você não precisa de alguém que te fale. Você sabe o que tem que fazer. Depois de ter ouvido uma vez, não precisa sobrecarregar os ombros dos atendentes, das pessoas que escutam, falando mais uma vez da sua dificuldade, se você não está disposto a colocar em prática o que ouviu. É assim para todos nós. Eu não devo procurar alguém sobrecarregando o coração, os ouvidos e o tempo da pessoa para falar sobre alguma coisa que, ao ouvir, eu não queira fazer nada por aquilo. Há muitas pessoas que deveriam, né, ou devem fazer terapia, porque a terapia, ao longo do tempo, o terapeuta vai fazer a pessoa trabalhar os aspectos que envolvem o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, o seu modo de agir para com os outros e consigo mesmo. A doutrina espírita dá uma orientação moral para que nós mudemos o sentimento, mudemos de posicionamento espiritual diante da própria vida. Né? Então é importante que a gente pare de lamentar, de se queixar, de procurar para pessoas para falar. Né? Não agrada nem quem ouve e nem é agradável para nós, que vamos criando um vício do qual passamos a nos alimentar, o vício da queixa. Então vamos analisar, estamos dentro do vício da queixa ou não? Vamos pensar. A doença imaginária tem coisa que não existe, por uma saída escapista, né? Muitas vezes tentando escapar daquilo que nós devemos fazer, nós criamos uma doença, nós criamos um transtorno, nós nos martirizamos. Aquilo não existe. Imaginamos, criamos. Tem as doenças psicossomáticas que as pessoas procuram os consultórios médicos e fazem exames, não tem nada. Porque o fundo está no espírito, na alma, onde reside todas as vontades, os desejos e as consequências. Tudo isso é um alerta para nós, porque nós podemos já estarmos vítimas de obsessões. A pessoa que fica se queixando, que quer sempre falar da mesma coisa, que nunca muda, o que critica, o que cria discórdia, o que cria desarmonia em casa, está num quadro obsessivo. A rede de intriga, as pessoas intrigueiras, né? Perdoe-me a palavra, mas as pessoas fofoqueiras, maledicentes, fujam dessas pessoas e mostrem a elas que você não quer ouvir. Eu mostro, assim, quanto é desagradável para mim quando uma pessoa chega para ficar fazendo fofoca e intriga dos outros. Eu vou saindo de fininho, vou desconversando, mas o certo seria a gente falar para a pessoa, olha, eu não quero ouvir isso. Então a rede de intrigas, né? Que isso é um crime moral. Há instituições que são destruídas com essa rede de intrigas, mas aquele que fomentou vai responder por isso. E a resposta não é um castigo divino, não.
Deus não castiga ninguém. A resposta é um mal-estar, é uma consequência dolorosa de insegurança e tristeza que se instala na alma do intrigueiro, né? A treva do ressentimento. Somos melindrosos de plantão. Tudo a gente se ressente, se magoa, se melindra. Vamos pensar. O melindre, né, é o coitadinho de mim, né? Fulano não tinha o direito de me falar assim. Fulano não deveria ter, tanto deveria que fez. Eu que não deveria ter me magoado, me ferido. No caso, diz o espírito Joana de Ângeles, né, a mentora de Divaldo Franco, na sua obra psicológica, ela diz assim: caso você se magoe, não há problema nenhum. Mas assim que recupere a sua lucidez, faça uma prece, dilua aquela mágoa e mude de atitude mental e emocional. Dilua na compreensão, na paciência e no trabalho no bem, para que você não seja a vítima daquilo que guardou no coração e na mente. A discussão infeliz, né? Tantas discussões que não levam a nada, a pessoa fica disputando para que a, a opinião dela valha, para que o que ela acha funcione. Se você está com a verdade, se eu estou com a verdade, eu posso apresentá-la, mas não preciso discutir. Se eu for discutir, não vai chegar a lugar nenhum, porque o meu opositor tem a opinião dele também. Então apresente o que você tem a dizer e pronto. Se é a verdade, é a verdade. A verdade não precisa de defesa. A verdade não precisa de defesa. E se eu estiver equivocado, preciso ter a humildade de ouvir e mudar de opinião, não é? O afastamento de companheiros, né? Pessoas que se afastam, obsidiadas. Todo mundo está vendo por um lado, ela está vendo por outro lado e diz que está tudo errado. Aí ela olha, está tudo errado. A rixa sem propósito, as obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre parte de inconveniências pequeninas, que devem ser evitadas, qual se procede com um minúsculo foco de infecção. Por isso, para isso, dispomos de todos os recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio. Na maioria das vezes cabe o silêncio. Diante da ignorância alheia, principalmente. A vacina da tolerância. Aprendemos a conviver com todo mundo como cada um é. Sermos tolerantes. O detergente do trabalho. Quem trabalha não tem tempo para permitir a obsessão. E o antisséptico da oração. Ou seja, quem ora se fortalece contra a maioria das ações infelizes do mundo espiritual, que só se manifestam em nós porque encontram campo de ação. Vamos pensar sobre isso e vermos como nós estamos em relação a esses assuntos que o Emmanuel tratou nesta noite da obsessão. Vamos agora procurar Jesus, mais uma vez, mais profundamente. Já estamos com Ele porque desejamos aqui estar. Mas vamos buscá-lo agora com todas as nossas forças, sentindo-o em nosso coração. Vamos buscar essa paz que Ele proporciona, essa brisa refrescante que minimiza as ardências da nossa alma. Vamos aproveitar essa atmosfera. Vamos nos sentir abraçados, acolhidos pelo Divino Amigo. Ah, Senhor, quantas dificuldades e desafios nos envolvem. Senhor, quanto ainda estamos distantes de praticar os teus ensinamentos, mas já conseguimos, no exercício de cada dia, aplicar um pouquinho de cada vez, objetivando sermos melhores. Senhor, que essa luz infinita que nesse momento toma conta de nós, envolvendo-nos plenamente, banhando-nos, até as partículas pequeninas que nos envolvem. Somos todos luz agora, não porque a temos em tanta plenitude, mas porque recebemos de Ti e queremos retê-la em nós, Senhor.
para distribuir àqueles que passarem pelo nosso caminho. Especialmente hoje, nesse momento, queremos ser os teus servos, os servos do teu amor, que confortados nesse instante, sentindo essa paz, podem certamente trabalhar pelo reino de Deus, que ele se instale na terra, no coração de cada um de nós. Por isso, queremos dizer, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos queridos.